a respeito do diálogo com os professores, né? Esse tema surgiu, acredito que esse tema surja sempre, de uma relação difícil com alguns professores. Trabalhar isso é bem difícil, né? Na verdade, a melhor forma, a forma que tem mais chances de dar certo para trabalhar a relação professor-aluno, seja com atividades que integrem os dois, sabe? Se a gente faz uma atividade, por exemplo, envolvendo só o alunado, orientando os alunos para lidarem com situações difíceis com professores, isso vai causar tanta fantasia nos professores, tanta fantasia, sabe? Ah, estão ensinando os alunos a enfrentar a gente, esse tipo de coisa. É claro que é assim, quando a gente desenvolve aqueles grupos regulares que se encontram toda semana, a questão da relação com os professores surge sempre e aí a gente sempre está falando disso. Mas aí não é uma atividade exclusiva para isso, né? Fazer uma atividade exclusiva para isso, nossa, hein? Causaria muita resistência mesmo. O que dá para fazer, mas mesmo assim exige que a escola já esteja muito aberta, mas muito aberta para o nosso trabalho, é fazer trabalhos conjuntos, de integração, para daí, assim, em algum momento, os alunos conseguirem expor para os professores o seu lado e os professores exporem para os alunos o lado deles. Que nem a gente conversou semestre passado sobre as assembleias. Mas aí, assim, vai tempo porque a instituição precisa estar bem aberta a isso, né? Porque é aquele tipo de coisa assim, que você erguer a bola desse assunto, você já imagina que os dois lados vão estar assim, super na defensiva de pedras na mão, né, gente? Vão estar, falar assim, então muito cuidado quando a escola me convida para falar com professores, assunto do tipo, que nem esse ano me chamaram para falar sobre empatia. Ah, para ter empatia com o aluno, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado porque colocar a coisa desse jeito, assim, né? Ah, é preciso ter empatia com os alunos. Ah, mas os alunos não têm empatia nenhuma com a gente. Ah, os alunos não respeitam. Vocês entenderam? Já ergue aquele monte de defesas já dos professores, né? Então, por isso tem que ter todo um jeito para abordar isso, todo um cuidado, para não piorar o clima da relação, né? Não era para ser, mas existe uma tendência a ver a relação professor-aluno de uma forma meio belicosa, assim, meio como se fosse guerra, sabe? Não era para ser, mas é a realidade. E é uma realidade mais comum do que parece, tá? De professores e alunos virem um ao outro num clima assim de nós contra eles. Eu às vezes me surpreendo, honestamente, mas não deveria ser mais surpresa faz tempo quando eu vejo esse tipo de coisa. Mas a gente vê, assim, uma fala assim de professores como se os alunos fossem o inimigo pronto para te sacanear a qualquer momento, prontos para te passar a perna a qualquer momento. A questão é que, e até pensando na nossa leitura desses dias, dessas 2 semanas, do Paulo Freire, né? Que o ser humano é essencialmente dialógico. Acontece que parte daquilo que as pessoas fazem a nós vem daquilo que a gente espera que elas vão fazer. Parte, não tudo, mas parte. Por quê? Porque aquilo que eu espero que elas vão fazer determina as atitudes que eu mesmo tenho. Então, se na minha relação com os alunos eu construo ações como se os alunos fossem meus inimigos, a tendência é que realmente eles se revelem ser meus inimigos, que eles ajam de acordo. Porque então, se eu tenho essa predisposição, esse pré-conceito,
que eu estou numa verdadeira guerra com o alunado, eu vou agir de acordo com essa concepção. E aí, do outro lado desse diálogo, alguém vai me responder dessa mesma forma. É um princípio muito simples. Deveria ser beabá de psicólogo isso. Eu estou pensando aqui, por exemplo, em situações extremas como crise. Crise psiquiátrica. Em que, se o profissional que vai lidar com a crise não estiver muito tranquilo, ou assim, dominando plenamente a arte de fingir que está tranquilo, ele pode ter problemas. Porque a pessoa na crise ela está muito responsiva, né? Ela está muito sensível a qualquer coisa que ela perceba do ambiente, assim. Qualquer coisa pequenininha para ela vai virar um negócio enorme. E aí, então, uma coisa muito típica, né? A gente vê até em filme, a pessoa está em crise, vem 3, 4 enfermeiros do tamanho de uma porta para conter a pessoa. Daí ela se debate, ela agride, ela arranha, ela morde. É lógico, veio 4 capanga pegar ela, né? A pessoa está numa crise de esquizofrenia paranoide, vê 4 caras enormes vindo na direção dela. Ah, pronto, vão me levar para fazer salsicha de mim, vão me levar para outro planeta, fazer experimento no meu cérebro, sei lá. E aí ela vai responder agressivamente. Inclusive em escola, né? Lidar com crise de agressividade e crise de birra. Às vezes saem vídeos disso, né? De ter que lidar com alguém tentando lidar com essas situações e se dando muito mal. Mais ou menos a mesma coisa. Se for muito policialesco em relação a essa pessoa, não vai dar certo. Muito numa atitude de coibir, de querer impor disciplina com agressividade, aí também aí não vai dar certo não, né? Se a pessoa está em um momento emocional muito intenso, explosivo, quem vai lidar com isso tem que estar no outro polo, tem que estar na tranquilidade, a pessoa se acalmar e não alimentando mais ainda, né? Não alimentando mais ainda. A criança grita, você vai querer gritar mais alto, né? A criança grita, ah, e você grita mais alto ainda, ah! Aliás, isso serve para quaisquer circunstâncias do nosso trabalho. Então, sempre considerar esse dialogismo. É que com esse termo eu acredito que se fale pouco na psicologia, mas eu considero uma concepção muito importante. Então, tudo é comunicação. Tudo tem dois lados. Tudo tem quem fala e quem ouve. E isso estabelece, então, uma espécie de acordo mútuo, de uma troca. É um caminho de duplo sentido. O que eu dou, de certa maneira, eu vou receber também, porque eu estou esperando receber, e em alguma medida eu vou receber mesmo. Então, que efeito eu quero provocar no outro, né? Por isso que profissional de psicologia, na medida do possível, no desempenho da sua profissão, tem que agir com tranquilidade. Ah, então a pessoa que não é tranquila não serve para ser psicólogo? Não, não é isso. Mas pelo menos ali no exercício da profissão tem que ser com tranquilidade, tem que ser com paciência. Não pode ir derrubando porta. Não pode. O educador também. O educador também. Mas eu sei aí que é um pouquinho difícil, às vezes, querer falar isso para os educadores. Mas o educador também tem que ter um pouco de tranquilidade, né, para lidar com aquele monte de gente. Às vezes, algumas pessoas estão assim um pouco mais impacientes. Isso se traduz na forma como elas falam com a gente. Aí o professor devolve na mesma medida. E aí já viu, né? Já vira aquela coisa assim. E aí o professor esquece que o adulto da relação é ele, no caso da escola. O adulto da relação é ele. Quem tem que ter o autocontrole, a tranquilidade, é ele. Às vezes a gente vê professores esquecendo disso.
E a criança faz birra, parece que o professor vai rolar de birra no chão também, né? Não, por favor. A pedagogia do oprimido busca a restauração da intersubjetividade. Somente ela se anima de generosidade. Essa é uma concepção muito importante mesmo. Inclusive a ideia de intersubjetividade. A gente na psicologia gosta muito da palavra subjetividade e às vezes a gente esvazia o sentido dela, né? Toda subjetividade é intersubjetividade. E aí uma concepção central da pedagogia do oprimido do Paulo Freire está nessa palavra intersubjetividade, está na palavra dialogismo, é a seguinte: tudo se constrói na relação. Parece óbvio, certo? Parece óbvio. Nós vamos para a escola, nós vamos para a instituição e a gente trabalha na relação com essa instituição, trabalha na relação com as pessoas nessa instituição. Ok. Acontece que é preciso considerar que essas pessoas com as quais a gente trabalha são pessoas concretas, historicamente situadas, têm uma vida. Essa vida na concepção do Paulo Freire, ela está sempre aberta à possibilidade, ela é sempre incompleta, a nossa vida é sempre incompleta, aberta ao possível e é concreta. Não estamos falando, então, de pessoas em abstrato, e nem estamos falando da pessoa apenas conforme é descrita na teoria. Aí é o pulo do gato para a gente da psicologia, tá? Porque a gente acaba ficando preso a enxergar pessoas teóricas, se é que vocês me entendem. A gente acaba ficando preso a enxergar diagnósticos, talvez. A gente vê isso no linguajar da escola, não é? Aquele ali é o DI, deficiente intelectual, aquele ali é o TDAH. Eu acho isso terrível, mas é muito comum no linguajar de escola. Você nomeia a pessoa por uma suposta patologia. Não é só em escola que acontece, mas é meio surpreendente para mim que a escola tenha pego esse costume, que a escola tenha pego esse hábito. E aí, então, a gente reduz aquela pessoa concreta, real, com uma vida, com uma história, com família, com origem, com classe social, com gosto, com religião, com, enfim, aquele rótulo daquela suposta patologia. A gente tem outros rótulos aos quais a gente pode reduzir as pessoas. E, inclusive, tem que tomar cuidado, a gente está aqui falando da pedagogia do oprimido, a não reduzir a um rótulo de oprimido, de uma visão assim estereotipada do que é esse oprimido. Porque daí a gente corre o risco de chegar na escola como se já tivéssemos as respostas, se já soubéssemos o que ela precisa. Ah, porque a gente conhece a teoria, então a gente já sabe o que a escola precisa. Não. A gente vai lidar com uma escola concreta, com pessoas concretas, são únicas. A teoria fala muito a respeito dessas pessoas, mas é preciso ver a praxis, que é a teoria em relação dialética com a prática. E a nossa ação tem que ser dialógica, porque trabalha, então, com pessoas concretas, com pessoas reais. Egoísmo camuflado de falsa generosidade faz dos oprimidos objetos de seu humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão. É instrumento de desumanização. Exatamente. Esse egoísmo camuflado de falsa generosidade pode ter diversas formas. A primeira, mais comum, é da caridade,
do assistencialismo. E aí, então, as pessoas fazem ações beneficentes, como se fossem generosas, mas, na verdade, estão apenas querendo agradar a si mesmas, né? Apenas aí alimentar a própria vaidade, apenas aplacar a própria consciência, acalmar a própria consciência e coisas do tipo. Fazem para jogar flores em si mesmas. Exatamente, é um falso humanitarismo. No trabalho profissional, a gente precisa tomar cuidado para não entrar nessa lógica também de um falso humanitarismo, né? O que a gente faz é profissional, não é mera caridade. Muitas vezes a caridade, então, desumaniza a pessoa porque, vê como coitada. E aí, no intuito de aparentemente ajudar, acaba impondo coisas às pessoas. Mais uma vez, a falta de dialogismo. Eu sei o que você precisa, então você tem que fazer isso, você tem que aceitar tal coisa. Será que aquilo que a gente acredita que as pessoas precisam é o que elas realmente precisam? Será que quando então, a gente vai para uma escola, aquilo que a gestão fala para a gente, será que é o que realmente aqueles alunos precisam? Tem que tomar cuidado com esse conhecimento que a gente acha que tem de antemão. A gente precisa construir o conhecimento junto com aquela escola. E não de antemão eu já colocar o que acho que sei, o que acho que aquela escola precisa. É um erro histórico já. Ao trabalhar com grupo periférico, com minorias, são os grupos oprimidos. O erro mais comum é de achar, então, que as pessoas não têm consciência nenhuma de sua situação, que a gente vai chegar lá e tem que ensinar tudo. É mais uma vez essa visão caritativa, beneficente. Eu sou a boa alma que sabe tudo e vou ensinar a libertação, a sair do oprimido para essas pessoas. Não, elas vivem aquela realidade, então elas sabem como é essa realidade e elas têm alguma consciência, sim. Não vai ter uma consciência tão crítica, inclusive crítica nesse sentido que Paulo Freire fala, que é o qual? Qual é esse sentido que Paulo Freire fala? De ter uma visão mais total da realidade em que vive. Inclusive no trecho aí que fala do dialogismo, do pedagogia do oprimido, ele fala: a gente muitas vezes tem consciência parcial da realidade que a gente vive, uma consciência fragmentária, dividida em pedaços. A partir do momento em que a gente se apossa da palavra, em que a gente pode falar a respeito dessa realidade, que a gente começa a conseguir expressar-se a respeito dessa realidade, a gente começa a compreender essa realidade como uma totalidade. E é isso que muitas vezes falta. Mas aí, honestamente, não falta lá para a pessoa da periferia apenas. Falta para todos nós essa compreensão da realidade. Até porque essa compreensão é algo que a gente tem que construir constantemente. Então veja o desafio. Eu não vou lá levar uma compreensão pronta. Eu vou lá ser instrumento para a construção dessa compreensão, que também é uma construção da minha compreensão. Isso é fundamental na proposta pedagógica do Paulo Freire, porque é algo que se constrói juntos. Eu construo junto essa compreensão. Eu construo na relação essa compreensão. Se eu construo de verdade na relação, isso tem que construir a mim também. Então eu faço algo que vai humanizar, que vai dar essa compreensão para aquele grupo com o qual estou trabalhando, mas eu também estou construindo a mim nessa relação. Tem uma famosa anedota, vamos dizer assim, um famoso fato um pouco pitoresco envolvendo Paulo Freire, e ele, numa atividade de alfabetização, de letramento com agricultores,
Eu não lembro como que começa a conversa, mais ou menos assim. Essas pessoas falam para ele que ele é o professor, então ele que sabe tudo e elas não sabem nada, né? Colocam nessa posição. E ele diz assim: não, eu tenho certeza que tem coisas que eu sei que vocês não sabem e por isso que eu estou aqui, e tem coisas que vocês sabem que eu não sei. Aí eles ficam assim: ah, imagina, o professor sabe tudo, como que o professor não sabe? Como tem coisa que o professor não sabe? Aí o Paulo Freire começa assim, ele joga alguma coisa, tipo assim, não vou lembrar agora, mas alguma coisa da Grécia clássica, alguma coisa tipo Platão, alguma coisa assim. Vocês sabem disso? E aí os alunos, não, a gente não sabe. Aí agora vocês falem alguma coisa que eu não sei. Aí eles ficam acanhados, né? Toda aquela timidez frente à suposta autoridade do professor, alguém que supostamente sabe tudo. Aí alguém joga assim, professor, o senhor sabe o que é curva de nível? Aí o Paulo Freire, não faço ideia o que é curva de nível. Aí eles começam uma espécie de jogo, assim, de um falar pro outro o que sabe que acha que o outro não sabe. E eles veem que existem conhecimentos diferentes, existem saberes diferentes. O professor está ali com o propósito de levar alguns conhecimentos que são importantes e que provavelmente aquelas pessoas não saibam. Mas isso se constrói junto, porque nesse provavelmente tem muita coisa que você acha que eles não sabem, mas que na verdade eles sabem. A propósito, curva de nível é, um, é uma estrutura que você faz no campo, uma espécie de degraus assim, para facilitar o cultivo. A gente aqui é tudo do interior, todo mundo sabe, né? A libertação desafia de forma dialeticamente antagônica a oprimidos e a opressores. A questão aí é que essa chamada situação limite, que coloca a gente diante de um momento ou um estado de coisas em que, a partir dali, necessariamente a gente tem que mudar algo. A gente percebe que tem que ser mudado algo. É isso que é a situação limite. E aí o Paulo Freire fala, e inclusive ele fala com todas as letras da classe média, do homem de classe média. Ele fala numa nota de rodapé, lá, lá da página 54, 55 ali, Pedagogia do Oprimido, na versão que a gente está usando, que como que o homem de classe média foge de falar dessas situações limite, porque vai mexer com a opressão que ele vive, mas a qual ele ajuda a manter. E aí, então, para fugir da situação limite, a gente volta para a compreensão fragmentária da realidade. Então, por mais que se argumente a respeito dos problemas sociais, sempre vai ter a tendência, então, a querer enxergar só fragmentariamente para manter uma posição que é a favor da opressão. Nunca vão, então, permitir que se compreenda na totalidade as coisas. E aí, inclusive, com esforços deliberados para que essa compreensão não ocorra. Quando a gente fala na possibilidade de taxação dos livros, o que está acontecendo aí? O que realmente está em jogo aí, né? De fato, infelizmente, a população brasileira não consome livros, como a gente vê em outros países. Já é difícil isso. Então, com livros mais caros, isso fica mais difícil ainda. Acontece que isso vai encarecer também os livros gratuitos distribuídos pelas escolas. Vocês estão entendendo? Isso vai, com toda a certeza, fazer com que o Estado procure livros mais baratos para distribuir gratuitamente, e isso vai diminuir a qualidade desses livros também. Hoje em dia, tá fácil a gente achar livros pela internet
gratuitamente, né? Eu não posso aqui incentivar ninguém a baixar PDFs gratuitos de livros. Isso é pirataria, tá, gente? Não pode baixar livro gratuito. Qualquer livro que você quiser tem de graça na internet para baixar, mas não façam isso, tá bom? Isso é erradinho, tá? Isso não pode, tem que comprar. Mas tem, viu? Dizem que tem. Ainda assim, para a maioria das pessoas, para muita gente, é muito difícil ler nesse formato, ler no celular, não é? Eu particularmente acostumei, eu leio até mesmo no celular. Mas eu sei que é difícil, que no papel é mais, com certeza, é mais confortável. E aí é um detalhe nessa luta por manter as pessoas na situação de opressão, desconhecendo a totalidade da situação em que se encontram, desconhecendo a totalidade da realidade concreta em que vivem. E aí, veja bem, isso que Paulo Freire fala dessa pessoa típica de classe média que foge da compreensão da totalidade e insiste na compreensão fragmentária. Então, se você ergue essa argumentação, a pessoa se prende a dizer assim: ah, mas o Estado está quebrado, precisa mais impostos. Do livro? De tanta coisa que se pode cobrar uma taxa maior de impostos, vai cobrar de livro, ou vai cobrar de cesta básica, ou vai cobrar de medicamento, sendo que lancha, jatinho e helicóptero é isento de PVA? Não é? Mas essa compreensão da realidade, que em outras teorias vai chamar de reificada, não é? A ideologia ali está tão forte que cristaliza, que endurece o pensamento da pessoa, aí é muito difícil sair dessa compreensão parcial para uma compreensão mais completa, mais total. É preciso tornar a, a nossa realidade compreensível. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa fazer então com que a realidade com que a gente vive seja falável, que a gente possa falar a respeito dela. Isso é muito precioso, né, para a gente da psicologia. A gente sabe da importância de se falar de si mesmo. A gente está acostumado a pensar sobre isso, mas a gente não está acostumado a pensar, talvez, que é preciso também falar sobre a realidade social. Por isso que toda atividade que a gente faça tem que ter a primazia da fala de todos, que todos falem, que todos expressem. Vamos conversar sobre o suicídio no Setembro Amarelo? Vamos. Chegar lá e falar, ficar falando só apenas, só palestrando? É preciso tentar, às vezes é difícil, evidentemente, por número de pessoas, por exemplo, às vezes é muito difícil, mas é preciso tentar, na medida do possível, que todos falem a respeito da realidade em que vivem, nem que seja por meio dos bilhetinhos que eu uso com frequência, nem que seja por meio de quaisquer manhas que prefiram, né? Eu falo manha porque não é exatamente uma técnica, né? É um jeito, é um truque para fazer as pessoas falarem. Mas ao falar da própria realidade, então as pessoas estão realmente tendo essa compreensão mais completa, essa compreensão mais total do momento histórico em que vivem, das situações limite com as quais se defrontam, e estão aí trabalhando, então, com os temas geradores dessa realidade em que se encontra. Essa é uma afirmação realmente forte, né? Que tem uma síntese muito importante dessas ideias. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que esta afirmação se objetive é uma farsa. Aí a gente tem que tomar cuidado para nossa prática não ser essa farsa também. É claro que existe uma crítica bastante ampla aí. A gente fala assim, a gente vive numa sociedade democrática, vive numa sociedade livre. Será que é livre mesmo?
Até que ponto nós somos livres mesmo? Liberdade é poder fazer escolhas e ter condições para fazer essas escolhas e para sustentar essas escolhas. A gente vive numa sociedade em que o nosso destino está parcialmente traçado, na verdade. Ainda mais se a gente nascer em condição econômica ruim. Aí o nosso caminho, nosso destino está traçado, está fortemente traçado. É bonito a gente falar, com esforço tudo se consegue. A gente sabe como isso é uma ideologia. É algo que diz de um pedaço muito pequeno da nossa realidade. Existe espaço para o esforço? Existe, mas é muito limitado. Não é tudo o que dizem, não é a solução para tudo. O esforço individual não é a solução para tudo. Né? Os temas geradores, eles surgem da relação da vida real, não é? As pessoas em relação concreta com o mundo, do mundo na relação com as pessoas. Mas as pessoas abordam os temas geradores de forma fragmentária, de forma parcial. E muitas vezes a gente percebe que estão deliberadamente evitando de abordar o tema, de abordar a situação limite em sua completude. O tema ele diz respeito a uma situação limite, mas a situação limite não querem abordar. Querem apenas pegar, então, uma parte disso, geralmente, que seja condizente com as crenças, com as convicções, com o posicionamento ideológico que a pessoa tem. Então, por exemplo, a questão de falar do suicídio na escola, vamos começar por aí. Então, a escola chama para falar do suicídio, mas é muito difícil que se enxergue essa situação limite, que é o suicídio. O suicídio é uma situação limite que permite a gente entender com facilidade o que é a tal situação limite. É um limite. O que tem depois do suicídio? Nada, é o fim, é a finitude do ser. Certo? Então, isso é uma situação limite. Ou você resolve, ou acabou. Isso é situação limite. Essa é a força do conceito situação limite. É algo que exige que se responda, exige que se resolva. Então, ao falar de suicídio na escola, muitas vezes a instituição vai pegar assim, uma coisa bem fragmentária e, por ser fragmentária, enfraquece esse tema. Então, coloca assim, valorize a vida. Você é importante. Coloca um tema extremamente complexo de uma forma assim, precária, frase feita, lugar comum, e que não toca nos reais problemas. Não toca nos reais problemas. Às vezes até mesmo o convite que fazem para a gente de uma palestra sobre suicídio entra nessa lógica também. Fala sobre suicídio, mas não toca na questão da falta de humanidade nas relações dentro da escola, da falta de diálogo dentro da escola, o fato do cotidiano dentro da escola ser burocratizado, ser massificado, ninguém ali ouvir o problema que o outro tem, ninguém se importar com o problema que o outro tem, só quer saber da nota, do bom comportamento. Essas coisas não querem mexer. Eu vejo isso muito também trabalhando com o tal do bullying. É muito nítido isso. Diga não ao bullying. Aí parece que é uma frase mágica. E aí fala assim, viu, você sabia que para falar do bullying eu preciso falar de racismo? Ai, não fala de racismo na minha escola, senão as pessoas vão achar que aqui existe racismo. Meu filho, existe racismo em todo lugar. Em todo lugar tem. Inclusive o tal do racismo institucional, já ouviu falar? Então, tem em todo lugar. Ai, não fala disso porque vão entender mal, vão achar que está acontecendo episódio de racismo aqui. Tá, mas é que você não está enxergando. Então, é muito confortável. Confortável, na verdade, não é, mas é aquela dor com a qual a gente se acostuma. Ficar na fragmentação das situações limite. Pegar esse tema e tratá-lo assim como uma frase feita e não tratá-lo
em sua totalidade. O nosso trabalho tem que abordar em sua totalidade, mas é claro, isso vai esbarrar em muitas resistências, tem que ir com calma para o trabalho não ficar inviável, mas vai esbarrar nessas dificuldades. Como, por exemplo, vou dar um exemplo concreto que eu já tive que ouvir, assim, falando de suicídio na escola para ensino médio, para professores de ensino médio. E aí eu ouvi algo assim do tipo, esse ensino médio é a geração floco de neve, qualquer coisa derrete. Até é algo que precisa ser conversado a respeito, mas essa é uma compreensão enviesada do tema, porque daí coloca assim, todo o problema do suicídio na adolescência está no fato de os adolescentes de hoje serem frágeis. Será? Será que é só isso mesmo? Que fragilidade é essa? São frágeis mesmo? É tão simples assim? Dizer é frágil e ponto final? Então, é uma compreensão fragmentária. Pegou um elemento e acontece que, às vezes, esse fragmento tem algo de real nele, tem algo de verdadeiro nele. Porém, ele é uma compreensão muito limitada, que não diz respeito à complexidade toda do problema. E é bobagem falar assim, geração floco de neve. Será que é mesmo? Será que, na verdade, não é uma geração muito mais forte para algumas coisas que a gente não está enxergando? Pois é. Escola, ela muitas vezes vai pedir que a gente aborde um tema, mas é uma forma de achar que está dando solução para uma situação, mas, na verdade, vem para a gente como algo assim, psicólogo, faz uma mágica, você que é da psicologia e sabe tudo, da mente, do comportamento, faz uma mágica e resolve. Então, esse faz uma mágica, na verdade, é o quê? A gente não quer mudar nada, a gente não quer ter que se mexer, a gente não quer ter que repensar nossas relações, repensar nosso funcionamento. A gente quer que, simplesmente num passe de mágica, as coisas se resolvam e aí os verdadeiros problemas fiquem intactos. Existe toda uma resistência presente nisso. Quando a gente trabalha com os grupos, isso pode aparecer nos grupos também. Uma forma de resistência, de vez em quando aparece, é a seguinte: a gente está abordando um tema e aí chega no momento em que rola um cansaço com esse tema. A gente vê que a gente precisa abordar mais coisas relativas a ele, mas o grupo pega e fala assim, não, já falamos tanto disso daí. Eu vejo isso acontecer também com o estagiário. Tem um tema para ser abordado, aborda uma vez, daí vamos abordar de novo? Não, o grupo está cansado. Será que é o grupo que está cansado de falar desse tema? É razoavelmente comum isso. Por quê? Por causa da resistência em se compreender a totalidade. Sempre que a gente for pensar a totalidade de algo, a gente está envolvido nisso de alguma forma. Porque, como a gente está falando aqui, é sempre uma questão dialógica. Naquilo que eu estou pensando, eu me implico também. Eu me encontro envolvido ali também de alguma forma. A gente tinha entrado na questão desse fato que está em evidência da garota de 10 anos que sofria abuso sexual por parte do tio, dos 6 aos 10 anos de idade, e aí ia fazer processo de interrupção de uma gravidez, né? Essa interrupção da gravidez ela é garantida por lei para essas situações. Ela deve ser feita em sigilo. A identidade da criança não pode ser divulgada. E aí, um grupo extremista foi protestar em frente ao hospital em que a garota foi para fazer o processo de aborto e divulgou a identidade dessa garota. E aí, assim, mais uma vez,
como é complexo a gente se defrontar com a totalidade da situação, não é? Porque daí, então, assim, eu estou vendo as pessoas, inclusive indignadas, falarem disso. Ah, esses extremistas, esses fundamentalistas fizeram esse absurdo. Pulsando um pouquinho, daí a gente vê o buraco é mais embaixo. Quem liderou esse grupo, uma pessoa chamada Sarah Winter, e ela é parte de todo o esquema de desinformação que trabalha em prol do governo Bolsonaro, tá? Ela faz parte de um grupo chamado 300 do Brasil, inclusive, que pratica um treinamento paramilitar. Sabe o que isso quer dizer? Milícia. Vai vendo. E ela divulgou esse caso dessa garota nas redes sociais da seguinte forma. Ela disse que as feministas sequestraram essa criança para obrigá-la a fazer aborto. Vocês estão entendendo? Então, olha como que é a manipulação disso tudo aí. Chega, então, as pessoas aí desinformadas, as pessoas que estão, infelizmente, capturadas pela rede de notícias falsas, de desinformação, dessa seguinte forma, que um grupo de feministas sequestrou uma menina e obrigou ela a fazer aborto. Então, muitas pessoas foram comprar essa briga completamente desinformadas. Por quê? Porque quem solta essa desinformação sabe usar essa desinformação. Sabe que para muita gente falar de feminista já provoca uma rejeição. Então, assim, liga um gatilho na pessoa dos preconceitos delas, da desinformação que elas têm, da posição de vida com relação ao mundo que elas têm, que é um gatilho muito fácil de acionar. E a pessoa não vai ter o filtro crítico para pegar e pensar assim, feminista sequestrando criança para forçar o aborto? Que papo estranho. Não vai ter esse filtro. Já vai automaticamente. Fogo nessas feministas. Vamos lá derrubar aquele hospital que as feministas estão fazendo aborto. Vocês estão entendendo? É essa a complexidade das situações, aliás, com as quais a gente está tendo que lidar. É uma máquina de desinformação que tem muita grana, por sinal, no meio. Muita grana. E, inclusive, eu acho importante dividir com vocês essas questões, esses conhecimentos, vamos dizer assim, porque daí a gente vê que, na verdade, o debate não é como alguns estão querendo colocar onde começa a vida, onde que não começa, ser ou não ser pró-vida ou pró-aborto. Não, bicho, isso daí é um grupo de pessoas querendo inflamar o ódio de pessoas comuns, de pessoas simples, de pessoas desinformadas, contra pautas feministas, contra os direitos das minorias, contra isso tipo de coisa. É para isso que serviu essa briga toda. Não é realmente pró-vida ou não pró-vida. E aí depois, quando você vai para o argumento, viu, gente, o verdadeiro problema é a prevenção ao abuso infantil. Ah, mas aí é o que a gente está falando. A situação limite, as pessoas vão procurar só aquele fragmento que seja mais condizente com a visão que elas têm da realidade. Aí, quando finalmente a poeira baixa e a gente vai para o argumento realmente racional, gente, o verdadeiro problema nisso tudo é a prevenção ao abuso infantil. Aí o debate já perdeu, se a pessoa já está espumando para outro assunto, espumando para outro problema, sabe? Esses grupos estão usando com maestria essa lógica para manter acesa a chama das falsas polêmicas, porque é uma falsa polêmica. Manter acesa a chama das falsas polêmicas e, com isso, vai criando, então, um clima de permanente ódio com relação às discussões que realmente importam.
Tem debate que não vale a pena. Que não é, porque não é verdadeiro debate. É alguém querendo falar tranqueira, querendo falar bosta. E aí, se você vai tentar argumentar, só vai dar mais margem para a pessoa falar mais bosta, sabe? Então, assim, tem situação que não tem que entrar, não tem que, sabe? No caso, assim, de rede social, que daí a gente pode simplesmente silenciar as pessoas, tem situação que é para silenciar mesmo. Porque vai falar o quê, sabe? Vai argumentar o quê? Eu repito, nessa situação aí, gente, o verdadeiro debate não é ser a favor ou contra o aborto. O verdadeiro problema aí é a violência contra as crianças, é o abuso infantil. E aí a questão, por quê? Por que querem fugir do verdadeiro problema? Porque ao falar do verdadeiro problema aí, a gente vai ter que falar da necessidade de orientação contra o abuso infantil. E orientação contra o abuso infantil é nada mais, nada menos que abordar o tema da sexualidade na educação. Que é uma coisa que não querem, que pensam que falar de sexualidade na educação é ensinar sexo. Que não tem nada a ver, né? Prevenção ao abuso infantil é, como vocês sabem, ensinar a criança, ó, ninguém pode pôr a mão em você. Se acontecer alguma situação, você tem que contar para a mãe, contar para a professora, não importa quem seja. Se a pessoa pediu, não conta para ninguém, tem que contar do mesmo jeito. E mesmo que seja alguém que você confia, pai, tio, padrinho, você tem que contar para alguém. É isso. Não tem nada de ensinar ou deixar de ensinar alguma coisa. É ensinar, na verdade, cuidado com o próprio corpo, né? No sentido aí de conscientizar a criança a evitar esse tipo de situação. Mas não. Então vamos falar, é certo, é errado, o aborto, é certo, é errado, isso, aquilo. Desvia completamente. Interessante a gente tocar nessas questões, não é? Tem tudo a ver com o que a gente está falando para entender o trabalho com os temas geradores do Paulo Freire. Então, quando a gente trabalhar com grupos, vão surgir essas questões que estão preocupando as pessoas, que estão fazendo as pessoas comentarem. Mas é importante, então, perceber isso. As pessoas comentam, falam a respeito de forma fragmentária, de forma parcial, de uma maneira induzida ou conduzida pelas ideologias, pelas convicções delas. E aí é importante também a gente construir o diálogo para construir essa compreensão mais ampla, para não ficar numa compreensão restrita, fragmentária. Por exemplo, se a gente for fazer um grupo aí com adolescentes, sei lá, do ensino médio, bem provável que esse grupo fosse entrar nessa coisa de falar que é contra ou a favor de aborto. E aí, então, a gente tem que tentar construir o diálogo para fazer enxergar os outros aspectos desse problema complexo. E como eu disse, o problema, na verdade, é a questão do abuso infantil, da violência contra as crianças, né? Mas para isso, então, a gente vai ter que ter tato, sensibilidade e também conhecimento, tá bem municiado de conhecimento para promover esse diálogo que promova essa consciência crítica de verdade. Dá trabalho. E, inclusive, ter a sensibilidade de saber que, às vezes tem discussão que não vale a pena nos grupos também, viu? É um pouquinho difícil aprender a enxergar isso, mas a gente vê que, às vezes, o negócio só vai pegar fogo e não vai para lado nenhum. Às vezes vai, às vezes não vai. É muito difícil, assim, pensar sem uma situação concreta, porque não existe receita. Cada caso, a gente pode pensar numa estratégia. Porque tem vezes em que a discussão fica acalorada, mas ela tá bacana, vale a pena. Parâmetro geral para não deixar a coisa ir adiante, para parar, para interromper, é quando começa a ir para o lado da ofensa.
É quando aí o argumento não existe mais e as pessoas começam a dizer assim, ah, você fala isso porque você é tal coisa. Aí não tem mais. E aí na internet a gente está vendo isso muito fácil, né? Você fala isso porque você é de esquerda. Não, então acabou o debate. Porque aí você desqualificou o que a pessoa fala por causa de uma característica dela. Ah, você defende tal coisa porque você é de direita. Não, aí morreu o debate. Né? Então esse é um parâmetro que eu acho que é bastante válido e é simples de perceber. Começa a partir para esse tipo de desqualificação da pessoa de quem está debatendo, aí não está num rumo legal, não. Agora, se por mais que esteja acalorado, o negócio está girando em torno das ideias, dos conceitos, das concepções, aí pode ficar meio barulhento demais, não tem problema não. É claro que se for uma escola que não está muito acostumada com o nosso trabalho, alguém vai bater na porta e vai falar assim, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque a escola está acostumada com silêncio, com todo mundo quietinho ouvindo o professor, não está acostumado com debate. Quando a gente Tem vai que tomar abordar um cuidado tema para que a não, gente não. sabe que vai ser sensível, que a gente sabe que vai ser difícil em um grupo, a gente vai preparado para isso. Então, por exemplo, pelo andamento de um grupo, a gente chegou em um momento para debater aborto. Ah, então semana que vem eu vou debater aborto com esse grupo, porque o grupo ficou interessado, ficou muito mobilizado, porque teve uma situação de alguém, sei lá. Então, a gente vai preparar esse grupo e parte dessa preparação é estratégias para abordar um tema muito sensível, que mexe muito com as pessoas. Então, a gente vai preparado para isso, quando a gente prepara previamente. E se surge espontaneamente? Aí a gente tem que ter cabeça fria também. Como eu disse, eu penso que não é qualquer situação que a gente interrompe ou muda de assunto. Eu pego esse parâmetro de partir para a ofensa pessoal, sabe? No mais, não tem que ter medo de debate, não. A proposta nossa não é dialógica e o dialogismo nem sempre vai ser levezinho, agradávelzinho, fácil. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser áspero mesmo, né? Com relação especificamente à questão de meritocracia, eu vou falar com todas as letras. Psicólogo não pode defender isso. Não pode. E vou te dizer por quê, sabe? A gente, evidentemente, a nossa profissão vai lidar geralmente com pessoas fragilizadas, pessoas que já estão se culpando, se sentindo mal por alguma coisa, que estão com a percepção de mundo delas aí afetada por alguma questão. E aí a gente vai dizer, então, que a culpa é delas pela situação em que elas se encontram, é simplificar demais a situação, tendo todo o conhecimento que a gente tem, que a gente não é uma coisa isolada, que a gente está em constante interação com o meio, é tudo que a gente está debatendo aqui. A gente é um bicho dialógico, a gente não é um animal que somente responde ao meio, a gente está em interação com o meio, em interação um com o outro. A nossa história e a história das coisas que nos cercam, da sociedade, faz de nós o que nós somos. E aí a gente restringir, então, tudo que acontece na nossa vida, as nossas escolhas, a nossa capacidade ou falta de capacidade, a nossa vontade ou falta de vontade, é determinista demais, é simplista demais. E isso só traz mais problemas para as pessoas. Se uma pessoa está numa situação ruim, está numa situação de sofrimento psíquico, eu vou lá e falo que a culpa do sofrimento psíquico é dela, isso só piora as coisas. Eu vou numa escola e falo lá para os alunos, uma escola de periferia e falo lá para os alunos, olha, se vocês quiserem, vocês podem sair dessa. A gente acredita que eles podem ter uma vida melhor. A gente acredita sim, mas não é uma coisa simplista dessa forma. Se a gente fala apenas isso, a gente mais uma vez está tirando a possibilidade de compreender a totalidade e compreendendo apenas um fragmento. Todos devemos lutar por uma vida melhor, por melhores condições de vida? Sim.
mas a gente tem que compreender a totalidade que existe. As diferenças sociais, existe a desigualdade social, existem os preconceitos. Subir socialmente não é uma coisa simples, como dizem, não basta só o esforço, não é apenas mérito pessoal, não é. Essa é a compreensão da totalidade. Dizer assim, basta você se esforçar que você consegue, é mais uma vez ter uma compreensão fragmentária. E um terceiro ponto é o seguinte: às vezes acontece do educador ter uma dessa assim de... Como é que eu vou dizer? De ter alguém de estimação, assim, sabe? É preciso tomar cuidado com isso. A gente faz os nossos grupos e ali no grupo existe uma rede de transferência e contra-transferência, bem complexa. Na instituição é muito mais complexa do que na clínica, tá? Um erro de estudante de psicologia é ficar se matando para entender a clínica, daí quando vai para a instituição fala assim, não, a instituição é mais fácil que clínica. Negativo, tá? Então no grupo a gente tem uma rede de transferência e contra-transferência. E aí nessa rede é muito comum a gente meio que se perder, e quando a gente não percebe, quando a gente menos percebe, a gente tem alguém de estimação, alguém que a gente prefere no grupo. Tomem cuidado com isso. O grupo percebe, tá? O grupo percebe, e aí a gente entra nisso aí de ficar elogiando seguidamente a pessoa. Coisa horrorosa de se fazer assim, viu? Por que vocês não seguem o exemplo do aluno fulano? Gente, isso é horroroso. Não façam isso. De jeito nenhum, tá? O contrário é pior ainda, lógico, né? Gente, não façam como ciclano, porque ele é o mau exemplo. Não, isso não pode ser feito por educador nenhum, muito menos pela gente, psicólogos, educadores. Tomem muito cuidado com isso.